Discurso do presidente Rodrigo Maia. O senhor presidente pronuncia o seguinte discurso. Senhoras e senhores, ao mesmo tempo que saúdo os presentes a esta sessão solene, em homenagem ao Dia da Educação, cumprimento a deputada Cristonieto pela iniciativa de propor a oportuna celebração. A comemoração da data estimula a reflexão sobre a importância da educação para a construção de valores essenciais da vida em sociedade. Ninguém duvida disso. Falar da importância da educação já se tornou lugar comum, quase uma verdade autoevidente, na qual todos acreditam, sem que haja necessidade de comprovação. Ainda assim, é preciso reafirmá-la constantemente para garantir a sua efetiva realização. Com esse espírito, a Constituição de 88 estabeleceu em seu artigo 205, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Por meio deste artigo, o Constituinte reconheceu a família como o ambiente onde o indivíduo tem a oportunidade de receber as primeiras noções de convívio, de respeito ao próximo, de comportamento adequado à vida em comunidade, enfim, de receber a base de sua formação. E reconheceu também o dever do Estado de garantir as condições para que a formação educacional possibilite o aprimoramento das potencialidades de cada indivíduo, a fim de permitir-lhe não só a realização no plano pessoal, mas também a integração à comunidade. Neste sentido, a Câmara dos Deputados tem debatido e votado uma série de medidas, entre as quais se destaca a Lei 13.005, de 2014, aprovando o Plano Nacional da Educação. Essa lei foi elaborada a partir de um intenso processo de participação, no qual os interessados de todo o Brasil tiveram a oportunidade de manifestar-se democraticamente. As opiniões mais diversas foram colhidas por meio de audiências públicas, de debate na imprensa, de contatos diretos com os parlamentares. E subsidiaram a apresentação de um grande número de emendas que concorreram para aperfeiçoar a proposta original. Assim, o Plano Nacional de Educação teve condições de abordar os problemas da educação brasileira, desde o nível básico até a educação superior, e de propor soluções para muitos deles. Trata-se de um exemplo de construção democrática, com a participação intensa dos setores interessados e da sociedade como um todo. Na ocasião em que a Câmara dos Deputados presta homenagem ao Dia da Educação, convém renovarmos nosso compromisso com a implementação do PNE e o atingimento das metas ali previstas. Desta forma, poderíamos resolver muitos dos problemas educacionais brasileiros, contribuindo para a edificação de uma nação mais próspera e justa. Este foi o discurso de Rodrigo Maia. Agora convido para ocupar a presidência o coronel Tadeu para que eu faça uso da tribuna. Com a palavra, a deputada Cristonieto, pelo tempo que precisar. Caríssimos, muito bom dia. Que grande honra estar aqui nessa sessão solene. O Dia da Educação Brasileira, celebrado neste 29 de abril por esta sessão solene, convida-nos a uma séria reflexão acerca dos principais problemas e desafios que vive nosso sistema educacional e marcarão a vida profissional, intelectual e social das gerações vindouras. Apenas 3 dias após relembrarmos a celebração da primeira Santa Missa em território nacional, que recentemente comemorou 519 anos, outro símbolo que liga a terra de Santa Cruz à fé cristã se faz presente como marco definitivo de nossa história. O padre José de Anchieta, grande santo jesuíta e verdadeiro patrono da nossa educação. Que ele inspire todos os nossos trabalhos, que não procuram, senão, prolongar os do missionário em todo o seu valor e grandeza. Diante do alarmante cenário construído ao longo de décadas de orientação pedagógica socioconstrutivista, as perspectivas para a educação em nosso país parecem-nos, no primeiro momento, realmente desoladoras. De acordo com dados do INAF, 38% dos estudantes brasileiros
de nível superior são analfabetos funcionais. A politização das instituições de ensino, o adestramento de estudantes secundaristas e universitários nas militâncias mais radicais, que frequentemente beiram a criminalidade, o crescente consumo de drogas em escolas e faculdades brasileiras, o ensino descarado da ideologia de gênero para crianças que sequer foram alfabetizadas, o incentivo à sexualização precoce, tudo isso uma situação de fato calamitosa. O cidadão brasileiro se questiona, e é legítimo que o faça, o que estão ensinando para os meus filhos? Para completar o cenário quase apocalíptico, nossos professores, que há décadas vêm recebendo uma formação nas licenciaturas e faculdades de pedagogia que não se pode chamar de enviesada, nossos professores recebem salários humilhantes, aviltantes e recebem pelo trabalho de formar toda uma geração um grande escárnio como resposta. Não me parece possível mudar este estado de coisas sem uma ruptura radical com toda a orientação pedagógica, ideológica e administrativa que foi adotada pelos governos de esquerda nas últimas décadas. Ideias como homeschooling, uma educação descentralizada, o ensino religioso de moral e cívica nas escolas, investimento em escolas técnicas e tantos outros projetos devem ser discutidos exaustivamente se queremos formar uma geração de cidadãos responsáveis, profissionais qualificados, indivíduos livres e realizados moral, intelectual e São José de Anchieta testemunha espiritualmente. No entanto, diante de tal cenário, é ainda possível enxergar heróis na educação. Professores e famílias que, mesmo sabendo de todas as limitações que o sistema educacional ostenta, não se acomodam e fazem, com a pouca liberdade que têm, o possível e o impossível em favor dos alunos e de um ensino livre de ideologias. Dá-nos alegria e esperança ver que muitos estados e cidades há professores que, a despeito do péssimo salário, ignorando as péssimas condições de trabalho e até mesmo duras perseguições, brilham em suas salas de aula, mostrando aos alunos que eles podem buscar o conhecimento e chegar à sabedoria. Professores que enfrentam uma gestão viciada em burocratizar o ensino. A esses professores também a nossa homenagem. São, de fato, heróis. E aqui eu gostaria de lembrar da minha mãe, da minha sogra, quero também prestigiar e, com amor e verdade, fazem de seu espaço pequenos oásis neste deserto ideológico e mortificante que é o sistema educacional brasileiro. Nem tudo são dores na educação, que há muito foi tomada de assalto por ideólogos e economistas multimilionários. Há ainda razões para que acreditemos e lutemos para que as crianças sejam levadas à educação cuja finalidade é o limite das possibilidades, isto é, a sapiência, a sabedoria. Que possamos, através dos debates suscitados por esta sessão, abrir um novo capítulo da história da educação brasileira. Um capítulo que, retornando às nossas ilustres origens, nos dê inspiração e a ciência necessárias para enfrentarmos os desafios de um futuro novo. Viva São José viva São José de Anchieta, São José Maria Escrivá, claro, e viva Cristo Rei. Passo a presidência dos trabalhos à deputada Cristo Nieto. Agora convido para fazer uso da tribuna o senhor Álvaro Alberto Ferreira Mendes Júnior. Nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Em primeiro lugar, eu agradeço a todos os presentes, em especial a Vossa Excelência, deputada Cristo Nieto, pela brilhante ideia em realizar essa sessão solene em homenagem ao Dia da Educação Brasileira. Aos presentes na mesa, em especial o deputado Coronel Tadeu, a professora Andréa Medrado e o professor
Eduardo Mello, que são duas pessoas muito queridas. E entrando propriamente no tema de hoje, nós sabemos que até pouco tempo atrás, no governo anterior, nós vivíamos num cenário de uma divisão muito complexa de ódio, de luta de classes, e num cenário de luta de classes que também se desenvolve dentro das escolas. E a gente queria aqui, numa nova era, propor que a gente não passe mais a odiar ou a invejar as pessoas que estão acima da gente, mas que a gente passe a admirar, né? Porque é só admirando e amando as qualidades das pessoas a gente consegue se desenvolver propriamente. E se a gente está falando no Dia da Educação Brasileira e propriamente em educação, nada mais apropriado do que começarmos a abadia que fundou a Europa após a queda do Império Romano. E essa criança gorda, lenta, contemplativa, ela andava pelos corredores e parava os monges um por um, puxando pela sua batina e perguntando para cada um deles: cuidas, Deus? E ia para um segundo e perguntava: cuidas, Deus? E ia andando em direção ao terceiro monge e perguntava: cuidas, Deus? E essa criança, que vai se tornar o maior intelectual da história, São Tomás de Aquino, ele sai do mosteiro de doutor da igreja, Santo Alberto Magno. E, provavelmente também um dos vai ser o Everest, e ele se apoia sobre os ombros de estudar e amar a Deus. Então hoje na universidade, porque naquela universidade vão se reunir 3 pessoas num quarto de república. Uma delas se chama Inácio de Loyola, o outro Pedro Fabro e o terceiro Francisco Xavier. E da união desses 3 jovens, na ainda maior universidade do mundo, a Universidade de Paris, no século XVI, metade do mundo vai ser impactado positivamente. Então, Inácio de Loyola já era uma pessoa que, pensamos nós, está em 7ª morada. Ele era um homem, um grande nobre espanhol que se converte, vai morar como um eremita na caverna de Manresa, constrói seus exercícios espirituais ali, já testemunha vários milagres naquela caverna e entende que era preciso converter a elite intelectual do planeta e vai para a Universidade de Paris. E divide o quarto com 2 homens. Um era citando Marcos 8. Francisco, nós vemos o quanto você é forte, o quanto você é conhecido, o quanto todas as pessoas te admiram na Universidade de Paris. Mas de que adianta ganhar ao mundo se você vier a perder a sua alma? E Francisco Xavier fica completamente surpreso com aquela resposta de Inácio de Loyola, porque ele tinha tudo, mas não tinha Deus ainda. E resolve se submeter aos exercícios espirituais e se converte. Então, de repente, na maior universidade do mundo, no século XVI, onde Santo Tomás de Aquino tinha dado aula, você tinha 3 pessoas convertidas numa sala, num quarto de república. E aí Inácio de Loyola resolve ir mais longe. Ele resolve pegar uma cruz como esta, que está aqui na Câmara dos Deputados, e colocar na parede do seu quarto de república. E aí, os liberais da época resolvem caçoar desse movimento de Inácio de Loyola e picham embaixo da cruz, na porta, Societas Jesu, a Companhia de Jesus. E aí esse nome encontra com a visão que Inácio de Loyola tem na caverna de Manresa e vai batizar a Companhia de Jesus. Então, de repente, na maior universidade do mundo, você tinha 3 grandes pessoas prontas a se tornarem santos e intelectuais. E esses 3 homens vão converter logo outros professores das principais universidades da Europa, e poucos anos depois, em 1540, o Papa Paulo III assina a bula de fundação da Companhia de Jesus com 10 padres e grandes intelectuais da Europa. E essa bula vai assinar o início da educação brasileira. Por quê? Nós veremos. Então, logo depois, um desses 10 iniciais, o padre Simão Rodrigues, vai ser provincial dos jesuítas em Portugal, e os jesuítas vão assumir a Universidade de Coimbra, a maior universidade mais prestigiosa
de todas as nações que hoje falam a língua portuguesa, né? Então, a Universidade de Coimbra, no século XVI, também era uma universidade de prestígio mundial, muito diferente das nossas atuais, né? Que só querem saber de doutrinação em grande parte. Mas não era assim naquela época. A Universidade de Coimbra era uma grande universidade de prestígio, estava nas mãos dos jesuítas, e o rei Dom João III, estamos em 1540, né, o início da colonização do Brasil, toma uma iniciativa que vai ser fundamental para o desenvolvimento brasileiro nos 2 séculos seguintes. Sabendo que não existia uma maior classe de intelectuais em todo o planeta como os jesuítas, ele pede intelectuais jesuítas para a nação brasileira. E é importante que a gente entenda isso, porque ato de engenharia, de pintura, de canto, de arte, tudo, e de tribos completamente nômades e perdidas nas matas, se ergueram civilizações dos quais acerca da verdadeira religião. E todos se esconderam, obviamente, o debate não era para acontecer, os reis pegaram ele, prenderam, começaram a torturar, e quando o padre Edmundo Campiano estava praticamente morto, colocaram os intelectuais protestantes para debater, e estes perderam. Então, o padre Edmundo Campiano ele foi parado na guilhotina, foi parado no machado da monarquia protestante. Sim, no Brasil, em 1553. E logo no início pedem para que ele vire professor do Colégio de São Paulo. E imaginem que hoje a gente vê um colégio e pensa em algo completamente estruturado, mas a gente está no início das civilizações. E nesse início, aquele colégio era algo muito rudimentar ainda, né, feito provavelmente de barro, pau a pique, e que servia para tudo. Então existe uma carta de Anchieta para Inácio de Loyola, em que ele comenta justamente isso. Ele comenta o quanto faltavam coisas. E ele vai dizer, aqui a gente não tem as mesmas comodidades que existem na Europa, mas eu estou ótimo, porque assim eu consigo me assemelhar perfeitamente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse homem, ele vai ensinar 7 anos no Colégio de São Paulo, mas não só isso, ele vai aprender a língua tupi, vai fazer uma gramática em tupi, pegar a língua dos bárbaros indígenas e codificar elas numa gramática, vai fazer vários poemas, vários discursos belíssimos e deixar muito material escrito para a cultura brasileira. Em 1560 ele vai fazer mais do que isso. Além de educar as pessoas que já estavam na civilização, José de Anchieta vai buscar as pessoas que estavam fora da civilização. E José de Anchieta entra nas florestas, nas matas, atrás de índios a converter. Munido de quê? Munido de uma sotana, em busca de almas a converter. E como vai buscar pessoas a civilizar. Esse era São José de Anchieta, com completo despego sobre as coisas materiais. Porque quando José de Anchieta queria dormir, qualquer chão servia. Quando ele queria ler, ele ia à biblioteca. Quando ele queria rezar, ele ia à igreja. José de Anchieta não tinha quarto, não tinha móveis, não tinha utensílios. A única coisa que ele tinha é a única coisa que é indispensável a todos nós, Deus. É aquilo que a gente leva. E por isso Deus não deixou de acompanhar e suportar o seu apostolado e o seu projeto civilizacional para o Brasil em todos os cantos que ele ia. Então existem milhares e milhares de reportes de milagres de São José de Anchieta, algo que a gente só vê nos grandes santos de sétima morada, como o Padre Pio ou nos apóstolos. Então nós sabemos que São José de Anchieta se bilocou, teve o dom da profecia, ressuscitou pessoas no Brasil, e são fatos, os documentos. E para a gente não fazer uma palestra sobre os milagres de São José de Anchieta, eu quero pelo menos citar um. E nesse ânsia dele de levar a civilização para todos os cantos do Brasil, ele vai com o Padre Vicente Rodrigues e 2 outros homens num barco andar pelos rios do sudeste brasileiro, e ele está rezando ali, de repente, por causa da correnteza do rio, o barco vira. E como a correnteza estava muito forte, todos os 3 homens que o acompanhavam começam a nadar desesperados para o litoral, conseguem chegar, e quando eles chegam no litoral do rio, eles olham para dentro eles olham para os seus lados e José de Anchieta não está lá.
Um deles volta desesperado, começa a mergulhar para tentar achar José de Anchieta e nada. Não encontra o nosso patrono de educação. Desesperado, ele volta para o litoral, todos os dão como mortos. Essa pessoa ela recupera o fôlego, volta para dentro do rio, mergulha e encontra José de Anchieta. E como ele estava? Rezando o breviário no fundo do rio, como antes do naufrágio. Estupefado, o homem tira José de Anchieta, leva para as suas margens, e o José de Anchieta está encharcado e o breviário enxuto. Então esse é o tipo de homem que a gente está propondo aqui para ser erguido como patrono da educação. Um homem que foi professor do Colégio de São Paulo, converteu milhares de pessoas, educou milhares de pessoas na mais fina sabedoria da tradição dos jesuítas, da tradição da Universidade de Paris. Um homem que tem as máximas qualidades, né, e que, por isso, eu tenho certeza que merece ser o patrão da educação brasileira. E aí alguém pode nos perguntar, bom, e onde está o legado dos jesuítas? Se a gente só vê o caos por aí. Simples. Todos nós sabemos que os jesuítas eram imbatíveis na universidade e convertiam por todos os lugares as pessoas por onde passavam. Então era preciso que os partidos da Revolução se unissem para destruir a ordem jesuíta. E aí 3 partidos se uniram nesse intento. Os liberais da Casa Maçônica, os jansenistas e os protestantes. Unidos, perseguiram os jesuítas até o último homem, até a sua expulsão das terras brasileiras em 1759 e até a supressão da ordem em 1764. Então, de repente, o Brasil se viu sem a sua grande classe intelectual, as pessoas que estavam formando a nação. E quem começou a entrar no lugar? Os partidos da Revolução. Primeiro os liberais e, no século XX, os marxistas, os neomarxistas e os globalistas. E aí a gente vê hoje os frutos da Revolução. Quais são os frutos da educação brasileira hoje? Nós vemos nas nossas elites. As nossas elites que só pensam em si, só pensam no material, vivem pelos prazeres, com um transcendente completamente fechado para os seus olhos. É essa a nossa classe política, é a nossa classe econômica, né? E esse caos todo pode parecer para a gente um desespero, mas também o entendimento da história ela dá para a gente um sinal. Por quê? Porque andando junto com Santo Tomás, andando junto com os jesuítas, andando junto com o nosso patrono da educação brasileira, São José de Anchieta, agora a gente já sabe qual é a solução. A solução para a educação brasileira é a formação de grandes intelectuais, mas não de intelectuais materialistas, de intelectuais que saibam qual é o fim último do homem. Amar e servir a Deus nessa vida para estar unido a Ele até a eternidade. Nós precisamos de novos intelectuais, nós precisamos de novos santos, nós precisamos de novos Santo Tomás de Aquinos, novos Santo Inácio de Loyola, novos São José de Anchieta. Viva São José de Anchieta, viva Cristo Rei! Muito obrigada pela brilhante exposição, senhor Álvaro Mendes. E agora eu convido para fazer uso da tribuna o senhor Eduardo Miranda Mello. Esse óculos está mais me atrapalhando que outra coisa. Eu estou vendo tudo diferente. Bom dia a todos, todos os presentes. Queria cumprimentar, em primeiro lugar, aqui a composição da mesa, a deputada Cristo Nieto, que foi a requerente dessa solenidade, ao deputado Coronel Tadeu, também ao deputado Cabo Júnior Amaral, ao senhor Álvaro, que acabou de proferir uma brilhante apresentação, um brilhante discurso, e também a minha querida professora Andréa Medrado. O tema que venho aqui expor, que foi me proposto, é um tema que demoraria bastante tempo, mas me disseram que eu só tinha 15 minutos. Então eu busquei preparar uma síntese, e obviamente que a gente pode expandir
cada um desses itens que eu vou comentar aqui. O tema é os desafios da educação nacional diante do tecnicismo e das ideologias atuais. Falar sobre educação sempre é um tema apaixonante, porque diz respeito à nossa essência de seres humanos. Todo ser humano, ele é sujeito e protagonista da educação. Diferente dos outros animais, se você pega um bebezinho quando nasce e deixa ele sozinho, ele falece. Ele precisa ser ensinado, precisa ser educado. A educação, então, faz parte, é um componente ativo da essência da nossa humanidade. Por isso, então, é tão importante e tão apaixonante falar de educação. E, ademais dessa importância intrínseca e transcendente, diria, da educação, todos nós, por essa razão, nos sentimos aptos também a falar, a comentar, a discorrer sobre o tema, porque nós experimentamos, de certo modo, a educação, o processo educativo, o processo de ensino. Particularmente, como também queria colocar, dado o brilhante discurso da deputada Cristonieto, também sou filho de professora, minha mãe foi professora estadual, sou esposo também de uma pedagoga e que também conhece a realidade da escola pública. E eu também estudei em escola pública, então, como sujeito, como indivíduo, como pessoa, também tive essa experiência. E a verdade também, não só como filho de uma família com mais 3 irmãos além de mim, eu também sou pai de 7 filhos. Então a gente também tem um pouco de experiência fática, né, no campo da educação. Mas voltando a essa questão do tema apaixonante da educação, você discorre ali por conta da sobrevivência, como eu falei. Também a educação, ela move as mentes e os corações. A educação também traz para a gente, como eu disse, um protagonismo e também uma sujeição a essa atividade de educar. Um dever e uma responsabilidade, isso expresso na nossa Constituição, no artigo 205. É dever do Estado, é dever da família a educação. Também a educação dá sentido à nossa existência, à nossa identidade, que o professor Álvaro traçou brilhantemente um histórico da construção do que é o alicerce das bases do que constrói, do que edifica uma nação. E nós estamos cada vez mais perdendo essa identidade. O povo que esquece a história do seu passado está condenado a repeti-lo. Que possamos exaltar esses grandes homens que construíram, que foram os protagonistas do que hoje nós desfrutamos. Também é através da educação que a gente entende e descobre a verdade, a busca da verdade. É interessante quando todos nós fomos crianças, quando a gente aprendia alguma coisa, quando a gente adquiria uma certa habilidade, nos dava um sentido de glória. Nossa, eu consegui, eu fiz. A mim me parecia muito interessante que eu desmontava as coisas do meu pai para montar novas coisas, né? E depois não sabia remontá-las. Mas eu ficava com aquela sensação de descoberta, de fazer algo novo, de inovação. Isso é a educação que propicia. A educação também propicia a gente a ordenar as coisas. O nosso universo é feito primordialmente através de uma ordem, de leis que compõem o nosso direito natural. Esse ordenamento que a educação propicia é a única forma de nós chegarmos à sabedoria.
Esse no aspecto pessoal, mas também no aspecto social da educação, onde a gente consegue a cultura, as tradições e a identidade de uma nação. Então a educação, ela é e está na base, no processo e na conclusão de todo o desenvolvimento humano, seja voltado à pessoa, seja voltada à sociedade, a uma nação. E, portanto, ela é um objeto da ciência, um objeto de estudo mais profundo, e é através da própria educação que se constrói a própria ciência. É como se a educação estivesse se olhando no espelho e vendo a si mesmo. Ela propicia esse estudo. E nós temos também essa característica, né, da educação como desenvolvimento de técnicas, de processos, de didáticas, de currículos, de políticas. Tudo isso compõe esse cenário da educação que todos nós participamos, que todos nós estamos sujeitos a vivenciar. Mas educar também não se trata, como eu vi uma definição certa feita, na transmissão de conteúdos ou de um legado a gerações futuras, ou seja, a transmissão de conteúdos e legados acumulados historicamente. Não, isso não é educação. Isso compõe a educação, mas não é a essência da educação. Apenas esse aspecto, o que podemos entender, se olharmos só para esse aspecto da transmissão de um legado, da transmissão de conteúdos, nós podemos falar em escolarização, que é uma das funções da escola. E aqui eu quero pegar uma frase que eu escutei também de um filósofo, e para pontuar, né? A família educa, a escola escolariza. Nós temos que entender isso e resgatar essa identidade da família como educadora. Neste aspecto, né, que eu comentei, isto é, no de transmitir conteúdos, a atividade educacional está principalmente no mestre. E mestre pode se entender como pais, professores ou próprio Estado. Nesse componente. Mas, como eu disse, a educação, ela transcende, ela é muito maior do que isso. A causa principal, então, do conhecimento, a causa principal da atividade educacional é a atividade do aluno, está na atividade do aluno. O papel do mestre não é o de infundir a ciência, mas o de auxiliar o aluno. Assim como o médico, pelas disposições da natureza, ele provoca a saúde no paciente, a saúde não está no médico. O médico não dá saúde para o paciente. A saúde está no paciente. O médico provoca essa saúde. Então, da mesma forma que o médico, através das disposições da natureza, provoca a saúde no paciente, o mestre, seja ele pai, seja ele professor, seja ele o Estado, deve provocar a ciência no aluno. Porque a atividade da ciência e o caminho da educação está na pessoa e não no mestre. Isto sim é ensinar, isto sim é educar. E se o mestre, seja ele pai, professor ou Estado, fizer diferente disso, ele não produzirá no aluno a ciência, mas apenas a fé, a crença. Se um professor fala, isso aqui é assim, a pessoa acredita e ponto. Mas cadê o processo racional de ruminar, de meditar, de contemplar e de buscar a verdade, que é característica intrínseca do ser humano? O professor deve provocar, o pai, o professor, o Estado, deve provocar essa ciência nas pessoas. E aqui a gente vê o exemplo que o professor Álvaro citou, como um homem, como Inácio de Loyola, provocou essa ciência que já estava lá nos seus amigos. O professor, ele não pode, por uma necessidade ontológica,
ser a causa principal do conhecimento. Não pode. Este é o grande desafio da educação no nosso país. Nós entendemos que a causa está na transmissão desses conteúdos, desses legados, mas é muito mais do que isso. É a formação da pessoa. A pessoa chegar à plenitude, isto é, capaz de contemplar a sua realidade, observar a realidade em que vive, entender essa realidade, ordenar as coisas através dessa realidade, identificar onde estão os erros e julgar os princípios. Isso forma o sábio, a sabedoria. E se hoje, aqui, pegando uma frase de uma encíclica de Paulo VI, não surgirem sábios de reflexão profunda, a nossa sociedade está destinada à ruína. Este é o grande desafio, a sociedade perfeita. A sociedade perfeita não é aquela que apenas tutela a liberdade dos cidadãos. Isso é importante também, mas não é só tutelar essa liberdade, mas é aquela que garante efetivamente todas as possibilidades para estes chegarem a ser felizes. Não sou eu que sirvo à sociedade, mas a sociedade é que deve me servir. O homem cria a sociedade para ser feliz, para viver e viver bem. É a sociedade que deve ordenar-se à pessoa e não a pessoa ordenar-se aos fins da sociedade. E é, portanto, a sociedade política que deve ordenar-se, servir para o fim da pessoa, que são os mesmos fins da educação, e não a educação que deve ordenar-se ao fim da sociedade política. Não é flagrante o desvio que vivemos hoje? Na própria formação nossa como pais, queremos que os nossos filhos tenham títulos, ou tenham habilidades, ou tenham competências, ou tenham atitudes. Isso é importante também. Mas o fundamental, o principal, é que essa educação, esse processo, esteja ordenado a servir a pessoa, para que ela tenha as condições de chegar à plenitude, de contemplar a verdade, ordenar todas as coisas, apontar os erros e julgar os princípios. É nisso que se constrói uma sociedade perfeita. O tecnicismo, voltando ao tema, dessa apresentação, a economização da educação não está em flagrante contraste com aquilo que deveria ser uma educação que leve à liberdade? E aqui eu queria citar, só para ilustrar, o que Cláudio Abrano, que é um matemático e filósofo, escreveu em 1991, num artigo sobre educação, para mostrar, para ilustrar como é que nós estamos pensando assim. Ou seja, nós temos as escolas, os pais, as famílias querem que os filhos sirvam à sociedade, que você tenha que ser útil à sociedade. Disso decorre a necessidade de formar anualmente milhares de engenheiros, de químicos, industriais, etc., com determinadas habilidades. Daí derivam as exigências aos egressos dos cursos secundários e assim por diante, em cascata, até o primeiro ano do primeiro grau. Que coisa! O que tem levado as pessoas, o que tem levado essa política às pessoas? O que nós estamos vendo hoje? Violência, frustração, incompetência, suicídio. Os jovens não entendendo mais o sentido da vida, o materialismo. Por quê? Ninguém pode ir contra essa natureza humana que todos nós possuímos de
buscar a verdade, de conhecer a verdade, de entender a realidade. O tecnicismo tira a gente desse foco. É uma mudança radical a que nós temos que pensar, formadas ou entendidas como a realidade mesma. São incapazes de terem uma visão de contemplação, de perceber que a realidade ela se compõe de vários elementos, de várias partes. E se você vai buscando essas partes, num determinado momento você tem a visão do todo. Isso é a sabedoria. Me lembro que até Platão, ele define o sábio como aquele que consegue definir a essência de todas as coisas. E Aristóteles, ele evolui, ele passa e diz, não basta você conhecer a essência de todas as coisas. Isso é óbvio, né? Se você não conhece a definição e a essência de todas as coisas, você não é sábio. Mas ele diz, não, tem outras coisas mais. Você precisa conhecer a essência das coisas, mas você precisa também conhecer a relação dessas coisas, de todas as coisas. Como elas se relacionam, como elas se interagem. E, além disso, reconhecer que essas interações e essas relações são regidas por princípios. E compreender e definir esse princípio. Isso é que faz o verdadeiro sábio. A ideologia, ela cria um aspecto dessa realidade e passa pelos seus criadores a serem constituídas como a verdade. Cria uma espécie de cápsula da realidade, um simulacro, dotado de certa lógica, funcional, obviamente, mas que aprisionam aos que embarcam em suas visões de realidade. A ideologia aprisiona, ela não liberta. Eu, comentando um pouco antes com o professor Alvo, falava de uma alegoria. Usar um ônibus escolar. A ideologia é como se fosse um ônibus escolar, em que você colocasse as crianças ali dentro, mas nas janelas não tem janelas, tem televisões. E eu passo a realidade que eu quiser, eu controlo. Então, se tiver uma criança do lado de fora que consegue observar e falar, olha, mas o que está passando aqui não é o que está acontecendo aqui fora, ela desmascara essa ideologia. É por isso que a ideologia precisa de hegemonia. É por isso que hoje nós estamos vendo o esforço que é feito, que foi feito ao longo dos 15, 20 anos atrás, em centralizar a educação, em comandar essa educação, em dizer o que cada um tem que aprender. A Base Nacional Comum Curricular, quando se iniciou, ela tinha mais de 800 páginas, era um currículo. E que ele vai ser levado de acordo com quem está com a chave de projeção dessas televisões dentro desse ônibus escolar, né? Vocês percebem que a ideologia, ela aprisiona as pessoas. Ou todos estão dentro do ônibus, ou não tem como a ideologia perdurar. É o controle total. E para isso, eles têm se aplicado, ao longo dos governos passados, numa ação de centralismo do processo, do currículo, do conteúdo, do que se deve ensinar, da formação dos professores, tudo isso envolvendo a centralidade desses processos. Por isso, as tentativas de centralizar a educação, onde o poder de ditar o que e como aprender, é o nosso maior desafio, desarticular esse processo e dar a liberdade. A Base Nacional Comum Curricular deveria conter 2 páginas apenas, com algumas diretrizes e bases. Assim foi pensada no passado, quando se criou as leis de diretrizes e bases aí com Anísio Teixeira. Eram pilares e fundamentos, a construção que seja da liberdade de cada um. Esse é o grande desafio. E esse grande desafio para quebrar tem uma palavra, é autonomia. Autonomia, dar aos municípios, aos estados, a autonomia sobre o processo educativo. Autonomia à pessoa
autonomia de corpo e mente, autonomia em educar a família. E aí tem o nosso homeschooling. Os pais têm esse dever e têm também o direito de educar seus filhos, fora desse campo da ideologia. O foco na pessoa, na pessoa é essencial, porque quando a pessoa se encontra na autonomia, ela é orientada, como nós vimos no começo, a atividade do ensino está no aluno e não no mestre. Quando ela encontra esse caminho, realmente ela traça os primeiros passos na sua liberdade. Eu queria concluir pensando também em outra forma de dar autonomia no campo da educação, muito bem definido. Eu há pouco tempo li a Política Nacional de Alfabetização, que é uma das chaves do nosso atual governo, onde eu fiquei muito feliz de encontrar os processos com a literacia emergente, ou seja, aquilo que capacita as crianças a chegarem a serem realmente alfabetizadas, e a numeracia também, porque a alfabetização ela abre os horizontes, abre as nossas capacidades de entender e de buscar por nós mesmos essa autonomia intelectual. O contrário do tecnicismo e o contrário das ideologias. E eu termino com uma frase de um professor que leva a gente a pensar. Ele diz: a gravidade das questões aqui colocadas, que eu tentei explicitar e explanar nesse curto tempo, fica manifesta quando percebemos até que ponto a manipulação do ser humano pode parecer legítima para toda uma sociedade, quando ela mesma se propõe a relegar tais questões ao esquecimento. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos e um bom dia. Muito obrigada, professor Eduardo Melo. Agora convido a professora Andréia Medrado a fazer uso da tribuna. Bom dia. Cumprimento, então, a deputada Cristo Nieto, que teve a iniciativa de pedir essa sessão solene. Cumprimento o deputado Coronel Tadeu, Cabo Júnior Amaral, os meus amigos e colegas, professor Álvaro, professor Eduardo Melo. E, neste dia em que se faz uma homenagem à educação brasileira, eu não poderia deixar de fazer aqui um agradecimento mais que especial aos meus primeiros professores, os meus pais, o seu Ailton e a dona Maria, que, com tantas dificuldades, formaram, como a família deve formar, os seus 4 filhos. Então, agradeço de maneira muito especial aos meus pais. E homenageio, assim como essa sessão pretende, também aos meus professores que, de maneira brilhante, me trouxeram até aqui. E aos meus colegas de profissão. Eu sou professora de língua portuguesa já há alguns anos e, olhando a educação da forma como ela está hoje e puxando na memória todos os alunos que tive, todos os trabalhos que tivemos com esses alunos, hoje a gente consegue perceber como nós fomos vítimas de todas essas ideologias que foram praticadas e aplicadas à educação nacional. Quando a gente fala de educação, e aí o professor Álvaro e o professor Eduardo já colocaram de maneira brilhante aqui,
Nós estamos falando de uma finalidade, e a finalidade da educação é levar à contemplação da verdade. Não existe outra finalidade que não seja essa. E para que nós levemos as pessoas, os nossos alunos, à contemplação da verdade, nós precisamos também contemplá-la. E aí, talvez seja por isso que tantas dificuldades encontramos nas salas de aula, porque hoje nas universidades, os professores já não são formados mais para a verdade, mas para uma mera opinião, para uma formação crítica, e se esquece daquilo que é o objeto, né, da educação mesma, que é a contemplação da verdade. Sem isso não tem educação. Sem isso é ensino panfletário, sem isso é tecnicismo, sem isso é conseguir, na verdade, apenas querer conduzir num cabresto os alunos aonde se quer. E aí não existe mestre nem educação. Existe um tirano, um ideólogo que se aproveita da inocência e da falta de conhecimento daquelas crianças para levá-las onde eles quiserem. Quando o Estado ele tirou o munus da educação das famílias, e aí eu falo aqui de maneira muito especial sobre o homeschooling, né, que agora nós temos agora na casa um projeto de lei que se tramita para que se legalize o homeschooling no Brasil. Eu falo ainda mais, de maneira mais clara, de que esse projeto de lei ele não dá direito aos pais, porque já é direito da família educar os seus filhos. Um projeto de lei não tem esse poder de dar direito aos pais, de dar direito às famílias. Como família, ela é a primeira escola dessas crianças. E a escola auxilia a família, auxilia as famílias na educação desses filhos. Então, quando o Estado ele usurpou o munus de ensinar das famílias, ainda que ele não soubesse o tamanho do problema, porque isso não é de agora, ele sufocou uma coisa que é importantíssima, que é o crescimento das virtudes. A escola, ela virou, quando muito, uma casa das profissões. Hoje, a gente ainda tem mais dificuldade de ver isso, porque antes ainda tinha aquele ensino mais técnico, você conseguia formar um profissional, ainda quando se terminava o ensino médio. Quando se suprime a educação das virtudes, suprime-se também a possibilidade de uma educação integral, oferecendo em seu lugar apenas uma educação de conteúdos. Aos meus colegas professores das redes públicas de ensino, principalmente, isso é muito evidente. E isso fica muito claro quando nós enxergamos, quando nós pegamos nas nossas mãos a Base Nacional Comum Curricular, quando nós pegamos nas nossas mãos os parâmetros curriculares nacionais. E ali nós temos, então, uma educação voltada não para conteúdo técnico, mas para conteúdo político-ideológico. Quando nós pegamos, por exemplo, os PCNs e olhamos aqueles temas transversais, o caderno transversal, nós vemos que ali não há uma condição de formar um cidadão, mas ali quer fazer um discurso panfletário ideológico. Dessa forma, a educação ela se apequena e ela é ordenada em função da sociedade, e não mais a sociedade se ordena em função de uma educação que quer levar à virtude, que quer levar à sabedoria. Mas a coisa ainda piorou muito. Se antes as escolas tinham se tornado uma casa de técnicas, hoje elas também são bunkers ideológicos, onde não há apreço algum pelo conhecimento, mas pelo ativismo político e um suposto senso crítico. Se pegarmos, por exemplo, todo o trabalho que foi feito pela Escola de Frankfurt, e se pegarmos os pedagogos de agora, os pedagogos da chamada pedagogia crítica, entre eles o Dermeval Saviani,
nós vamos perceber e vamos identificar como eles quiseram transformar a educação nas escolas em panfleto ideológico. É exatamente por isso que esses movimentos querem centralizar a educação, e foi um dos movimentos que mais brigou pela BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Uma forma de você centralizar a educação é transformar o currículo único para todos os alunos, para todas as escolas. E aí, não contente com essa piora, com esse panfleto ideológico que se transformou em educação, piorou mais. Essa escola de Dermeval Saviani, essa pedagogia crítica que fez muitos discípulos, cresceu ainda mais. Hoje, o que conhecemos e o que não conhecemos do sistema educacional passa pelas ideias de Dermeval, ainda que não sejam originalmente dele mesmo. Dermeval ele fez uma miscelânea de conhecimentos pedagógicos, inclusive de Paulo Freire. Além disso, a capilaridade que as ONGs garantidas com dinheiro internacional têm na educação brasileira se multiplicou. Hoje, essas duas forças, quais forças? A força da militância política, dessa pedagogia crítica, e a força dessas ONGs capitaneadas com dinheiro internacional, são fundações multimilionárias que patrocinam essas ações. Hoje, essas duas forças agem na educação brasileira, e seus agentes ainda não são muito claros para a maioria da população. E é uma tarefa nossa, e também é tarefa desse parlamento, fazer com que esses agentes se tornem conhecidos. Não podemos combater o que não conhecemos, nem conseguimos combater aquilo que não vimos. E é para isso que eu vejo, e aqui abro um parênteses para falar do empenho, principalmente da deputada Cristonieto e de tantos outros deputados, que se empenham em desmascarar esses agentes, porque eles precisam estar desnudos diante da população, diante do parlamento, para que ninguém mais seja enganado por ideologia ou por uma conta bancária. A escola, ela é dessa maneira, ela se torna dessa maneira um campo de batalha ideológico. E uma coisa interessante de ressaltar é que, embora toda a esquerda ela trabalhe com os movimentos sociais, a esquerda tente manipular a escola, nós sabemos o quanto os movimentos, e principalmente os sindicatos, tentam manipular as escolas e os professores. A esquerda ela é hoje um fantoche muito bem pago nas mãos dessas organizações internacionais. Tudo que a esquerda faz hoje é capitaneado e é pago, muito bem pago, por multimilionários, por donos do capital que a esquerda diz combater. E é importantíssimo que isso fique claro. Se nós desmascaramos, as pessoas não têm mais como se esconder. E é assim que funciona dentro da escola. Trocando em miúdos, a educação hoje é uma bagunça. Enquanto os ideólogos apontam para uma educação crítica, e aí eles usam daqueles subterfúgios, usam de palavras-chave como uma ética inclusiva, como uma educação da inclusão. Enquanto nós temos esse lado, os globalistas, e aí a gente precisa saber quem são essas pessoas, aqui muito bem representados pela Fundação Lehman, apostam numa unificação curricular que despreza o conteúdo, e aí eu chamo a atenção para os meus colegas professores, quando a gente começou a ser formado com as famigeradas competências e habilidades, isso significava o seguinte: o conhecimento já não era mais importante. A gente ia transformar esses alunos em apertadores de botões. Competências e habilidades. Enquanto, então, esses globalistas, eles desprezam os conteúdos e o conhecimento e transformam o professor num replicador de conceitos pré-moldados, numa reciclagem dos conceitos da esquerda.
A escola no Brasil, ela está ameaçada. Ela está ameaçada e poucas pessoas estão vendo isso. É nossa função, enquanto produtores de conhecimento, enquanto pessoas que trabalham pela educação, alertar a todos que este perigo ele está muito próximo por donos do capital que a esquerda diz combater. E é importantíssimo que isso fique claro. Se nós desmascaramos, as pessoas não têm mais como se esconder. E é assim que funciona dentro da escola. Trocando em miúdos, a educação hoje é uma bagunça. Enquanto os ideólogos apontam para uma educação crítica, e aí eles usam daqueles subterfúgios, usam de palavras-chave como uma ética inclusiva, como uma educação da inclusão. Enquanto nós temos esse lado, os globalistas, e aí a gente precisa saber quem são essas pessoas, aqui muito bem representados pela Fundação Lehman, apostam numa unificação curricular que despreza o conteúdo, e aí eu chamo a atenção para os meus colegas professores, quando a gente começou a ser formado com as famigeradas competências e habilidades, isso significava o seguinte: o conhecimento já não era mais importante. A gente ia transformar esses alunos em apertadores de botões. Competências e habilidades. Enquanto, então, esses globalistas, eles desprezam os conteúdos e o conhecimento e transformam o professor num replicador de conceitos pré-moldados, numa reciclagem dos conceitos da esquerda. A escola no Brasil, ela está ameaçada. Ela está ameaçada e poucas pessoas estão vendo isso. É nossa função, enquanto produtores de conhecimento, enquanto pessoas que trabalham pela educação, alertar a todos que este perigo ele está muito próximo hoje de cada um de nós. Eu posso não ser professor, eu não sou professor, eu só sou um pai de aluno, então também está próximo de você. A gente não pode se esquecer do que fez valer este parlamento hoje. O movimento que trouxe as pessoas até aqui, que trouxe esses parlamentares até aqui hoje, foi um movimento no qual as famílias saíram às ruas. Foi um movimento no qual as famílias saíram às ruas para que os seus filhos não tivessem ideologia dentro de sala de aula. Foi isso que moveu o que nós estamos vendo hoje. Essa renovação do parlamento. Este presidente que está aí na presidência da República, Jair Bolsonaro, eles são frutos de uma renovação também popular. Foram as famílias que deram o tom deste movimento que nós estamos vendo hoje. Também, por isso, é importante, eu faço um apelo aqui ao parlamento, que este projeto do homeschooling seja aprovado. E que ele seja aprovado dando às famílias a total liberdade que elas têm para decidir como seus filhos devem ser educados. As famílias escolhem, as famílias têm essa prerrogativa, é do direito natural. São as famílias que precisam educar os seus filhos. A escola, uma escola sadia, uma escola que também ajuda no conhecimento da verdade, ela auxilia as famílias enquanto elas precisarem. A educação ela está ameaçada, mas ela não conta com a força das famílias, que é a força das famílias movidas pela verdade, que trouxe essa renovação do parlamento e que conta com os senhores para que isso melhore, aumente e que as famílias tenham total liberdade de educar os seus filhos. Numa homenagem à educação, os primeiros educadores não poderiam ficar de fora. Nós estamos com ideologias ameaçando a educação, mas nós temos do outro lado famílias que podem barrar essa ideologia com o auxílio dos senhores. Muito obrigada, Deus abençoe vocês. Muito obrigada, professora André Medrado. Gostaria de registrar a presença do Colégio Vital Brasil de Samambaia, Distrito Federal. E, na sequência, passo a palavra para o querido Coronel Tadeu.
Queria inicialmente cumprimentar a deputada federal Cristonieto, requerente dessa sessão solene em prol do Dia da Educação, deputado federal Júnior Amaral, do Estado de Minas Gerais, nosso colega de parlamento, deputada federal Bia Kicis, também presente nesse plenário do Distrito Federal, o senhor Álvaro Alberto Mendes, o senhor Eduardo Melo, a senhora Andréa Medrado, e bom dia para todos os presentes. Acaba de chegar também no plenário, eu faço questão de citar o deputado Rodrigo Agostinho, da cidade de Bauru, no estado de São Paulo, também nosso colega de parlamento. A educação brasileira nos últimos anos, ela tem sofrido, como todos os nossos oradores falaram, o senhor Álvaro, o senhor Eduardo, a senhora Andréa, expuseram muito bem as dificuldades por qual passa a educação brasileira. E o nosso presidente Jair Bolsonaro terá um desafio muito grande pela frente, que é reconstruir aquilo que nós, me permita incluir todos, com uma idade já adiante, vivemos quando éramos crianças. Tenho certeza absoluta que muitos de nós usufruímos da famosa e tão saudosa escola pública. Eu, por exemplo, fiz todo o meu ensino, todo ele, em escola pública. E não me arrependo, e eu sou muito feliz da qualidade do ensino que me propuseram, desde o antigo pré-primário até a pós-graduação na universidade. E muitos de nós nos perguntamos onde é que foi parar esse tão saudoso ensino. As dificuldades, os números mostram. O porquê isso aconteceu, os números estão aí mais do que escancarados por diversas instituições para mostrar que realmente o ensino, ele faliu, ele foi deturpado, ele foi desviado do seu objetivo, a ponto de nós termos números extremamente negativos. Por exemplo, nós temos cerca de 200 mil escolas hoje no país, e dessas 200 mil escolas de ensino, 130 mil não possuem uma biblioteca. E ao que parece, nós temos uma lei para ser cumprida até 2020, que determina que as escolas tenham essas bibliotecas. Outro número estarrecedor é que de cada 100 alunos, cerca de 47 acabam concluindo o ensino fundamental, 14 o ensino médio e apenas 11 concluem uma universidade. E nós nos perguntamos o porquê realmente isso vem acontecendo. Quem é que está falhando? Será que é o governo? Cada vez se cobra mais recursos para a educação. Eles são muito bem-vindos, mas se você não souber gastar, é como se desse pérolas a quem não merece. Eu elenco aqui 3 coisas importantes que o nosso ministro da Educação vai ter que atuar, e com bastante coragem, com bastante vontade. A primeira delas é realmente revisar e criar, ou até mesmo criar uma nova abordagem pedagógica para o nosso país. A segunda delas é melhorar as ações que são desenvolvidas nas escolas. Também revisar as ações pedagógicas.
Por último, é o investimento no professor. A principal peça dentro de uma escola é o professor. É nele que vamos ter que focar todas as ações para promover a melhoria que o ensino precisa. Eu vim da área de segurança, 30 anos trabalhando na segurança pública do Estado de São Paulo, e eu não gostaria de ver nem os pais e muito menos os professores disputando uma criança com um traficante. Esse é o quadro mais dantesco que eu poderia querer para os meus filhos, para os meus netos e para todas as crianças do Brasil. Portanto, todos vocês, junto comigo, nós somos responsáveis por um futuro melhor dessa educação que nós queremos. Parabéns, deputada Cristonieto, parabéns aos requerentes dessa solenidade e parabéns a todos os professores que carregam uma responsabilidade enorme nos ombros. Muito obrigado. Obrigada, deputado Coronel Tadeu. O próximo a fazer uso da tribuna é o deputado Cabo Júnior Amaral, do PSL. Muito bom dia a todos os presentes, os que nos acompanham também pela TV Câmara. É difícil trazer alguma contribuição verdadeiramente útil após profissionais tão exemplares e com conteúdos tão agregadores, né? E destaco aqui o professor Álvaro, que foi a primeira pessoa que me resumiu de forma bem didática o pensamento gramscista, da sua origem e o que a gente vive hoje. Quem nega a guerra cultural que estamos vivendo está fortalecendo o inimigo. Então não só não podemos negar essa guerra, como precisamos nos colocar na linha de frente, né, sermos soldados de artilharia e, como disse muito bem a professora Andréia, desmascarar aqueles que às vezes nem sabem que são soldados dessa guerra, né, cultural, mas que estão aí a todo vapor, pervertendo o pensamento dos nossos jovens, né, e é a nossa missão, né, eu acredito. Parabéns, deputada Cris, por essa iniciativa. Bom dia também ao Coronel Tadeu, que acompanha a mesa, professor Eduardo, a professora Andréia, como já citei. A Cris, deputada Cris, rendeu homenagens aqui aos seus pais, sua sogra, salvo engano. Minha mãe também teve uma pequena participação enquanto professora, mas quero destacar aqui também a minha sogra, que desde os 15 anos de idade, né, veio exercendo a profissão de professora, mais de 30 anos na linha de frente, lá no interior, uma missão muito difícil, né, Dona Terezinha Saldanha, fica aqui também o destaque, aqui a minha homenagem à senhora, excelente pessoa. Do discurso do professor Álvaro, né, destacar aqui a participação dos jesuítas, né, foi muito bom saber, reconheço o meu desconhecimento acerca de toda essa importância, né, e foi muito bom a sua palestra aqui para todos nós, e me fez trazer, claro que guardadas as devidas proporções, a sua afirmação quando diz que os jesuítas tiveram uma missão ainda mais difícil que dos apóstolos, pois eles tiveram que começar do zero. Então, repito, guardadas as devidas proporções, eu sinto que é exatamente esse momento que nós passamos nesse país. A missão do nosso governo, a nossa missão, é praticamente começar do zero. Então, que nos inspiremos, né, nos jesuítas. Do discurso do professor Eduardo, né, achei muito interessante a analogia do ônibus, né, e as televisões se sobrepondo às janelas. E a frase que me marcou muito foi que a ideologia, ela precisa de hegemonia, e isso resume muito bem, né, o desespero de alguns setores da sociedade em ver iniciativas como do Escola Sem Partido, em ver iniciativas de alunos que estão, sim, registrando manifestações inadequadas, inoportunas de professores, que estão deixando de lado
a sua missão precípua, que é transmitir o conhecimento, mas querendo doutrinar, né, os nossos jovens. E da professora Andréia aqui, né, ela resumiu também em relação ao desapreço, né, pelo conhecimento, até em complemento a essa afirmação do professor Eduardo, esse desapreço pelo conhecimento e essa valorização do pseudo-pensamento crítico, né? A pessoa tem que criticar o que ela nem conhece, né? Essa é a máxima. E trazendo aqui uma pequena contribuição acerca da situação atual, né, da nossa educação, nós temos sim problema de uma educação de baixa qualidade, temos problemas da ideologia marxista, mas eu destaco aqui na minha participação em relação à violência e o sentimento de permissividade, né, que os alunos têm. Isso como um todo, né, essa é a regra. O aluno entra numa sala de aula, entra numa escola, entra numa sala de aula, e ele não teme nada. Ali para ele é um local onde o professor é uma representação figurativa, que ele pode desrespeitar, que ele pode xingar palavrões. Não sou tão velho assim, mas me lembro que há cerca de 15 anos, né, ali no finalzinho do meu ensino fundamental, eu tremia de medo da minha professora de matemática, assim como os demais. E como policial militar, atendendo diversas ocorrências no ambiente escolar, há cerca de 5, 6, 7 anos, esse sentimento não existia mais entre os alunos, né? Num decorrer de tempo muito, muito breve, esse sentimento acabou. Exatamente dando espaço a esse sentimento de permissividade, onde o professor não é mais uma autoridade, onde o professor tem que medir as palavras para advertir um aluno. Eu não sei nem se esse termo ele pode assim utilizar. E vejo no sistema de militarização das escolas, e que foi prometido pelo nosso presidente Jair Bolsonaro, é uma nova realidade nesse sentido. Vejo no sistema de militarização uma saída a curto prazo. Claro que os nossos problemas eles não serão solucionados a curto prazo, mas existem alguns remédios que trazem esse efeito. E nós precisamos quebrar de vez esse discurso de que o sistema de militarização ele é ofensivo aos alunos, ele traz um ambiente arbitrário e desnecessário. Eu afirmo que não, e a gente pode observar alguns resultados, né, principalmente escolas do Amazonas, escolas aqui em Goiás, onde essas unidades estavam nos últimos lugares, né, da avaliação do INEP, salvo engano, e hoje despontam, né, nas 10 primeiras colocações, mudando não só a realidade do ambiente escolar, como de toda aquela comunidade, né, em torno da escola. Inclusive os índices de violências foram significativamente alterados, reduzidos, melhor dizendo. E lá em Minas Gerais, né, não só eu, como Bruno Engler, que foi eleito comigo a deputado estadual, estamos nessa missão, estamos em um avanço já de negociação, já praticamente acertado de realizarmos esse primeiro experimento, né, de pegar uma escola pública em Belo Horizonte, que está totalmente comprometida com baixos índices, a penúltima colocada, ou antepenúltima colocada, salvo engano, no INEP nos últimos anos, alto índice de violência, e já em um acordo com o governo do estado, para nem precisar aguardar essa iniciativa do governo federal, porque vem aí um projeto a nível federal, mas lá nós já iremos fazer esse primeiro teste, não vou dizer experimento, porque na verdade o modelo já é experimentado e já foi provado que funciona. Eu vou dizer que nós precisamos fazer essa primeira prova para a sociedade mineira de que o ensino militarizado, ele é a curto prazo a solução para a gente tirar essa subversividade dos alunos e poder dar uma perspectiva de futuro para crianças que estão condenadas, em regra, a um futuro fracassado, rodeado pelo tráfico, rodeado pelas ideologias marxistas. Então, senhores, para encerrar nosso discurso, só dizer aos meus colegas deputados que nós temos uma grande missão de, assim como os jesuítas, começar do zero e lutarmos muito para dar uma nova realidade na educação brasileira. E que, acima de tudo, Deus esteja conosco. Muito obrigado. Obrigada, deputado Cabo Júnior Amaral. Agora convido o deputado Coronel Armando, que é vice-líder do governo na Câmara dos Deputados, para fazer uso da tribuna pelo tempo do PSL.
prezada deputada Cristoneto, presidente dessa mesa, senhores integrantes da mesa, senhores deputados aqui presentes, convidados e professores. A sessão de hoje tem uma grande importância, pois trata de uma das principais políticas públicas do Brasil, a educação brasileira. Para falar da educação, é preciso fazer um resgate histórico da história da educação. Num primeiro momento, a educação começava na família e nas reuniões das tribos, onde os mais velhos contavam as histórias e as suas experiências. Encontramos também registros de educação em cavernas, onde os registros rupestres registram algumas passagens históricas. Passamos para a Idade Antiga, onde se destacam os povos da Mesopotâmia, a Babilônia, onde deu-se início à irrigação e onde a população pôde passar a deixar de ser nômade e plantar, tornando-se agricultor, uma verdadeira revolução da época. Foi na Babilônia que temos o registro do primeiro Código de Direito, o Código de Hammurabi, que hoje se encontra em exposição no Museu do Louvre. Seguimos na história com o Império Egípcio, outro berço da civilização, onde podemos destacar a utilização dos escritos com hieroglifos e ainda o uso de papiros. Não podemos deixar de falar da Biblioteca de Alexandria, que guardava grande parte da história da época, registrando o mundo da época, e cujo incêndio representou a maior perda cultural da antiguidade. Não falaremos da educação dos povos do Oriente e da China, mas só para olhar a China hoje sabemos como foi a educação nesse país. Precisamos falar, sim, da Grécia Antiga, onde realmente tem-se o início da educação clássica na escola. Falar de educação grega é falar de Sócrates, Platão e Aristóteles, este o professor de Alexandre o Grande. A educação ensina as pessoas e também cultua as artes. Com o passar da história, chegamos à Idade Média, onde a educação passou a ser restrita e dominada pela Igreja. Porém, com a invenção da imprensa de Gutenberg, houve uma mudança nessa área da educação, e o livro pôde levar o conhecimento. Passamos rapidamente às idades moderna e contemporânea, onde ocorre o ressurgimento das artes, a Revolução Industrial e as demais transformações que nos trouxeram ao mundo atual. Hoje vivemos mais a idade da automação, da informática e da internet, que revolucionam a educação e o futuro. Estamos nos aproximando da era da inteligência artificial. As bases da educação continuam as mesmas, mas a forma da sua difusão mudou. Não estamos só na sala de aula, mas temos ainda a educação à distância e outros meios de adquirir o conhecimento. Países que investiram na educação, como a Finlândia e a Coreia, tiveram grandes saltos de progresso em sua sociedade e na economia. No Brasil, temos de fazer uma política pública que valorize o professor, os conteúdos programáticos, que motive os alunos a querer aprender e que não tire da família a responsabilidade da educação e das escolas a atribuição de coordenar a educação, respeitando sim as diferenças, mas não impondo as mesmas. É preciso que as escolas estejam atentas, mobilizando outros profissionais para ajudar nessa tarefa, como coordenadores pedagógicos e psicólogos, para auxiliar no entendimento da dinâmica de ensino, incluindo a solução de problemas de bullying e da inclusão, além da falta de rendimento da escola. Hoje fala-se muito do ensino militar. Eu tive o privilégio de estudar no Colégio Militar de Belo Horizonte como aluno interno, o mesmo colégio de Paulo Guedes, uma das melhores escolas públicas do Brasil. O que faz do ensino militar diferente é a responsabilidade atribuída aos alunos e o cumprimento de regras e normas que preservam a autoridade e o respeito do professor, que é essencial para qualquer instituição. Precisamos de uma educação moderna que realmente prepare o aluno para, no final dos ciclos fundamental e médio, estar apto a prosseguir no ensino universitário ou a tornar-se um profissional da área técnica. É preciso que quem estuda ou ensina não pare de estudar ou de ensinar e que veja as dificuldades como os obstáculos a serem transpostos e não como barreiras intransponíveis. A solução para isso passa pelo governo,
ao estabelecer uma política pública que realmente ajude a mudar a educação no Brasil, valorizando quem trabalha no meio, o professor, e também regulando democraticamente o ensino, seguindo a LDB e modernizando a Lei das Diretrizes Básicas da Educação. Encerro o meu discurso com as palavras de Castro Alves, em que ele ressalta uma parte da união dos militares com o ensino. Nós temos um ensino muito tradicional no Brasil. Nem cora o livro de ombrear com o sabre, nem cora o sabre de chamá-lo irmão. Parabéns aos educadores brasileiros e juntos vamos preparar o futuro do Brasil, preparando nossos jovens. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Presidente, peço que esse discurso seja colocado na hora do Brasil, por favor. Muito obrigado a todos. Concedido, Coronel Armando. Obrigada, Coronel Armando. Agora, convido o deputado Marcel Van Hatten, pelo tempo do Novo, para fazer uso da tribuna. Quero saudar aqui a proponente principal que conduz também os trabalhos dessa sessão solene na manhã de hoje, deputada Cristonieto. Parabéns pela iniciativa, com muita honra assinamos junto, Partido Novo, como proponentes desta sessão solene. Também o deputado Coronel Tadeu, o deputado Cabo Júnior Amaral, ao senhor Álvaro Alberto Ferreira Mendes Júnior, ao senhor Eduardo Miranda Freire de Melo e à senhora Andréa Medrado. Satisfação estar participando aqui nesse dia especial em que nós tratamos da educação brasileira. A deputada Bia Kicis, que em seguida também fará uso da palavra, o coronel Armando, que me antecedeu, todos nós temos um grande compromisso com a nação. E ter compromisso com a nação significa priorizar aquilo que deve ser a atividade mais básica do Estado também, ao mesmo tempo em que se prioriza aquilo que é mais importante para o indivíduo. O Estado é necessário, sem dúvida nenhuma, para garantir, em primeiro lugar, os nossos direitos básicos, as garantias, a vida, as nossas liberdades, as nossas propriedades. Por isso é preciso ter segurança pública em primeiro lugar. Para isso surgiu o Estado. Com o passar do tempo, nós vimos o Estado acabar entrando em outras áreas importantes, até certo limite, mas excedendo-se em outras áreas. Educação e saúde são exemplos claros. Importante, sim, que o Estado garanta, principalmente aqueles que não conseguem pagar, não têm condições, aquela necessária educação e saúde. Mas isso não significa que o Estado precise administrar esses serviços. Nós que somos de um partido que valoriza o indivíduo, Partido Novo, que valoriza as liberdades, nós temos nos pronunciado muito favoravelmente à retomada do cidadão no processo político e também em outras áreas, inclusive na educação. A proposta do homeschooling, que aliás foi muito bem recebida aqui na Câmara dos Deputados, com dezenas de colegas nossos frequentando uma audiência pública recentemente realizada aqui na casa, é uma proposta que precisa ser regulamentada por esta casa. Não porque careça de regulamentação, mas porque o Supremo Tribunal Federal assim disse. Tendo o Supremo Tribunal Federal interpretado a Constituição no sentido de que esta casa precisa se pronunciar, nós não podemos nos omitir e precisamos garantir aquelas famílias que queiram dar aos seus filhos o ensino domiciliar, que lhe seja garantida essa faculdade, esta liberdade, este direito. E da mesma forma, também defendemos que a iniciativa privada possa florescer ainda mais nessa área importante que é a educação. Na área pública, precisamos libertar as escolas dos sindicatos. Precisamos libertar as escolas das interferências políticas e demagógicas que hoje existem. E nada melhor do que descentralizar o máximo possível o sistema e entregar de volta o poder às comunidades. Porque assim surgiram as escolas. Foi do interesse das próprias comunidades, a começar pelas famílias, pelas uniões entre pais e mestres, que foram surgindo
explodindo as escolas na história do mundo. O Estado depois, inicialmente bem intencionado, e queremos sempre imaginar que sempre bem intencionado, mas não é o caso, acabou expandindo por demais, muitas vezes, as suas atividades e delegando para profissionais, muitas vezes, com outros interesses, não o da educação, o serviço de ensinar as nossas crianças. É preciso, sim, valorizar aqueles que são bons professores, bons profissionais, bons administradores na área educacional. E é por isso que o Novo também defende, sem nenhum tipo de preconceito, pelo contrário, com muito vigor, a meritocracia no ensino. É preciso valorizar quem faz um bom serviço, em qualquer área, e na educação, essencialmente. E é preciso garantir liberdade a todos os cidadãos, para que as famílias possam escolher de que forma os seus filhos, as suas crianças vão ter um melhor encaminhamento para viver em sociedade. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, deputada Cristo Nieto, que você dá não só a mim, como líder do Partido Novo, mas a esta casa, de discutir tão importante assunto. E meus parabéns pelo seu trabalho. Até aqui um trabalho que vem demonstrando aos seus eleitores a importância de um mandato digno, um mandato baseado em valores, em princípios, um mandato que vem representando aquilo que seu eleitor lá esperava e que a sua consciência recomenda. Parabéns, porque isso é sinal de que, se foi assim até aqui, nesses primeiros meses, assim será daqui por diante, até o final do mandato, e adiante também em outros desafios que a vida de Deus vier a lhe conceder. Parabéns e um bom dia a todos. Muito obrigada, deputado Marcel Van Hatten. Aproveito o ensejo para registrar a presença das crianças do maternal, 1º e 2º anos do Colégio Vital Brasil de Samambaia, Distrito Federal. Tudo bom, crianças? As crianças que estão na galeria. E agora passo a palavra à deputada Bia Kicis. Bom dia. Quero cumprimentar a deputada Cristo Nieto, requerente dessa sessão, em nome de quem cumprimento a todos os integrantes da mesa, cumprimentar todas as pessoas presentes, todos que nos ouvem também pela TV, Rádio Câmara, e dizer que este é um momento de celebrarmos a educação. A educação, uma das principais funções numa sociedade. É uma das funções principais da família. E também é uma função que cabe ao Estado, talvez não da forma como nós entendamos, que hoje o Estado é o grande responsável pela educação, e eu faço aqui minhas as palavras do meu colega, o deputado Marcel Van Hatten, que me antecedeu, por entender que o Estado ele deve cuidar da educação de forma subsidiária, porque a educação, a principal função do Estado é de fornecer, de garantir a segurança das fronteiras e também a segurança pública. Mas, em torno de 200 anos para cá, o Estado passou a se ocupar também de educação, saúde e outras pautas que são muito importantes. Mas eu quero dizer aqui que observamos hoje o caos na educação brasileira. E é lamentável o estado da educação do nosso país, é lamentável o grau de doutrinação que sofrem as nossas crianças, os nossos jovens. E é por isso que soluções vão sendo apresentadas pela própria sociedade, porque as famílias, a quem a sociedade deve servir, como já foi dito aqui mais cedo, as famílias buscam as soluções. Quando o Estado passa a ferir os seus valores e os seus direitos. E aqui o Estado, estou falando, são agentes públicos, na verdade, que fazem isso. Muitas vezes, eu como representante aqui do Escola Sem Partido, ouço pessoas me perguntarem se nós somos contra os professores. É claro que não.
Nós valorizamos os professores, mas nós repudiamos militantes travestidos de professores, doutrinadores travestidos de professores que fazem tanto mal às nossas crianças. Então, eu apoio a Escola Sem Partido, eu dei entrada junto com outros colegas num projeto 246 de 2019, que é um novo projeto do Escola Sem Partido, que inclusive tem sido chamado de mais grave, que não tem nada de mais grave ou mais severo, mas é um projeto que prevê expressamente o direito do aluno de gravar a aula. Isso não é nenhuma inovação, porque o projeto Escola Sem Partido não traz nenhuma inovação no sentido de que ele não cria direitos e não cria obrigações. Eu falo que ele é como aquele Código de Defesa do Consumidor, que todo estabelecimento é obrigado a ter. Por quê? Para que o consumidor conheça dos seus direitos. Da mesma forma, nós só queremos garantir que os alunos conheçam os seus direitos de receberem em sala de aula o ensino da matéria e de não serem doutrinados e muito menos perseguidos por militantes, que eu não gosto de chamar de professores, dado o respeito que tenho aos professores, aos mestres. Mas molestadores de crianças não merecem o meu respeito, merecem sim o meu repúdio, o repúdio da sociedade, de pais, mães que são atentos à educação dos seus filhos. Na mesma linha de defesa do direito dos pais de que os filhos recebam a educação moral dos pais e não do professor, eu também agora pretendo ingressar numa comissão especial de um projeto chamado de homeschooling, que é a educação dentro de casa. E isso é um projeto que já vem sendo feito com sucesso em outros países. E aqui algumas pessoas criticam, dizendo que talvez 1% da população possa se utilizar dessa faculdade. Que seja. Nós defendemos a liberdade. Nós defendemos a liberdade de escolha. E aqueles pais que se sentirem confortáveis e aptos a fornecerem para seus filhos o ensino doméstico, homeschooling, poderão fazê-lo e livrar seus filhos da interferência de professores molestadores em sala de aula. Quero dizer também que às vezes as pessoas pensam que no homeschooling o pai e a mãe vão ter que ficar ensinando em casa sem poder trabalhar. A solução muitas vezes não é essa. Você pode reunir um grupo de pais numa rua, um grupo de pais num bairro e contratarem um professor para ensinar aquelas crianças, com redução de custos, inclusive. Então, existem muitas soluções. Desde que a gente entenda o valor da educação e que a gente entenda que quem educa são os pais, diferentemente do que prega a procuradora da República, dona Débora do Prado, que as crianças pertencem ao Estado, nós sabemos que as crianças pertencem aos pais, porque as famílias, elas antecedem o Estado. Então, eu quero deixar aqui o meu registro. Em primeiro lugar, deixar muito claro que respeitamos os professores, aqueles que fazem jus a esse honroso título. Eu me lembro com muito carinho dos meus professores, das minhas professoras do primeiro, segundo e terceiro ano primário. Me lembro do nome delas: tia Luci, tia Heloísa, tia Vera. Eram severas, eram rigorosas, extremamente respeitadas. E passavam a matéria, passavam o recado. E eu aprendi, já no terceiro ano, sabia toda a tabuada dos 9. Sabia conjugar verbo no subjuntivo, indicativo. E me lembro, trago todo esse conhecimento comigo até hoje. Hoje as crianças saem semi-analfabetas das escolas, chegam às universidades sem saber de nada. Então é muito importante, Cris, parabéns pela sua iniciativa. A educação precisa ser celebrada, precisa ser honrada. E com essas palavras, então, eu agradeço a essa oportunidade que você nos dá nessa sessão, a todos os presentes e todos aqueles que nos ouvem. E fica essa reflexão a todos, vocês que são pais, mães, tios, avós, qual é o futuro que vocês querem para os seus filhos? Porque
da educação que eles receberem hoje, dependerá esse futuro. Muito obrigada. Muito obrigada, deputada Bia Kicis. Agora eu gostaria rapidamente de fazer uma quebra de protocolo, convidando o Evandro Araújo a fazer uso da tribuna, ele que é estudante da UNB e fez essa solicitação para ler uma poesia sobre educação. Por favor, Evandro Araújo. Senhoras e senhores, bom dia a todos. Senhora presidente, gostaria de parabenizar a deputada Cristonieto por essa excelente iniciativa em homenagear de alguma forma a educação brasileira. Gostaria aqui de ler uma poesia de minha autoria em homenagem à educação e citar, obviamente, alguns pontos que o nosso Brasil tem atravessado. É impossível falar de educação sem fazer alusão à política do atraso, que assolou nossa nação. A educação no Brasil foi tratada sem critérios. O resultado é uma colheita triste de um país que não levou o tema a sério. O descalabro atinge toda uma esfera, mas na educação o descaso é total. É preciso inverter, senhores parlamentares, este quadro desigual. Na educação brasileira, farei um breve relato, uma retrospectiva de fatos e aparatos, sem vaidade ou pretensão de um cunho literato. Desvios bilionários, falta de investimentos. A gestão pública nessa área tornou-se um escárnio. O tema não foi levado a sério, muito dinheiro jogado ao vento. Os métodos freirianos de nada adiantaram, apenas dividiu o mundo entre oprimidos e opressores, afastando na prática alunos e professores. Toda a sua pedagogia parte desse pressuposto tosco, fanático e cheio de risco. Tratou a educação como um palanque político. Com seriedade digo, é importante envolver a sociedade, analisar com honestidade a participação dos pais, da comunidade. Anseio por uma escola sem partido, com liberdade para pensar, porque esse é o papel da escola, exclusivamente ensinar. E não paro por aqui. Desejo que seja real a educação domiciliar. Professor Olavo de Carvalho, filósofo brasileiro, mostra entendimento quando diz, muito ligeiro, que a única coisa essencial na educação é aprender a distinguir entre o universal e o particular, o divino, o humano. Entendo que isso é o belo, algo a se questionar. Em breve vamos zombar das utopias vividas, com fé na democracia, sonhando com uma nova nação que preze e valoriza o tema educação. Gostaria de oferecer essa poesia a todos os alunos da Universidade de Brasília e, em especial, ao professor Marcelo Hermes, que é um pesquisador, cientista, que muito tem feito em prol da educação brasileira. Muito obrigado. Muito obrigada, Evandro Araújo, parabéns pela poesia. Há algum parlamentar mais presente que queira fazer uso da tribuna? Bem, então gostaria de agradecer a presença de todos os parlamentares que passaram por aqui. Agradeço em especial Coronel Tadeu, Cabo Júnior Amaral, Coronel Armando, deputada Bia Kicis, deputado Marcel Van Hatten, enfim, a todos os parlamentares que estiveram aqui prestigiando essa sessão solene. Quero também agradecer a todos os que participaram ativamente deste dia conosco, celebrando a educação brasileira. Nós, através do que foi dito aqui, nós pudemos resgatar literalmente a origem, né? Resgatar a origem da educação brasileira, passando pelos jesuítas, pelo método jesuítico, até os dias de hoje. E nós vemos um declínio, uma decadência na educação brasileira. Infelizmente, o que percebemos, fazendo uma pequena metáfora, um câncer, ele pode produzir uma metástase. Infelizmente, a nossa educação, ela está literalmente vivendo uma metástase. Uma metástase que precisa ser combatida. E acredito que essa sessão solene, ela seja esse primeiro norte para resgatar o primor da educação. E assim, gostaria de encerrar essa sessão pedindo a intercessão do verdadeiro patrono da educação, que é São José de Anchieta. Obrigado a todos os presentes, Deus abençoe a todos, e está encerrada essa sessão. Viva Cristo Rei!